Oi, família linda! Tudo bem com vocês? Vocês todos que acompanham a nossa programação, sim, são nossa família, família Novo Tempo. Obrigada pelo seu carinho. Prazer enorme estar com você outra vez. Vamos falar de saúde? Vamos falar daquilo que para nós parece ser sólido, não tem jeito, nada muda. Fui ao médico, esse é o diagnóstico e o prognóstico já está resolvido, fechado e não há nada mais o que fazer. Será? Quando é que a gente precisa tomar nas mãos a responsabilidade de cuidar da própria vida? O que pode ir além do remédio, pode ir além de qualquer orientação dada dentro daquilo que nós chamamos de orientação básica. Que responsabilidade você tem sobre si mesmo? Será que tem jogado isso para a responsabilidade do médico? E você, tem feito o quê? O que nós podemos mudar? O que pode ser diferente, mesmo com um diagnóstico em mãos e um prognóstico já definido? Qual é a sua parte? Qual a sua responsabilidade? Hoje queremos falar especialmente sobre estilo de vida e diabetes. Tem gente com diabetes aí do outro lado. O que você tem feito? Tem vivido naquela vida do controle o tempo inteiro, de um cuidado quase que não dá para viver e isso tem sido o seu peso dos últimos tempos? Como lidar com isso de modo a avançar e ter mais qualidade de vida? Tenha sempre em mente que você é sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Mande as suas perguntas, interage, curte, compartilha. O que nós estamos fazendo aqui tem como interesse principal chegar até você e provocar mudanças significativas na tua vida. Os meus convidados de hoje são dois. Uma é doutora em nutrição, o outro tem um histórico com relação ao diabetes e vem nos contar como foram as mudanças que ele pôs em prática e que especificidade de mudança ele hoje pode contar para nós, como ele se encontra hoje. E eu quero com isto dizer que tenho comigo a doutora Leonice, bem-vinda, que é doutora em nutrição. Bem-vinda. Olá, Darleide. Muito obrigada. Prazer ter você aqui, viu? Prazer muito grande também, outras vezes, né, já vir aqui. E quem está nos ouvindo, de certeza, vai tirar muitas dúvidas. E estamos aqui nesse programa maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Acompanhada daquele que eu anunciei, que vai dizer da sua experiência pessoal como quem tem ou teve ou, vamos saber, diabetes. Bem-vindo, Ricardo, tudo bom? Tudo bom, Darleide. Muito obrigado por participar do seu programa. Obrigada. Tem uma audiência enorme, tem sido bênção que bom. Na vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Na minha também, né? Vejo muitas suas entrevistas, né? Obrigada. E espero contribuir com essa população hoje de diabéticos no Brasil, que são quase 12 milhões. No mundo já são 400 milhões, crescente. E o propósito é que a gente possa estar ajudando essas pessoas a fazer o movimento de assumir o controle da sua saúde. Como que o diabetes bateu a porta da sua vida? Ele bateu a porta da minha vida quando eu retornei de Portugal, morei 2 anos lá na cidade do Porto, a trabalho. Comi muitos pastéis de Belém, comida muito boa. Só que quando eu cheguei no Brasil, que foi fazer o primeiro exame de retorno, né? A minha glicemia de jejum estava em 160, hemoglobina glicada em 9,6, um quadro já instalado de diabetes, né? Então, a partir daí, a gente tem um choque, né? Mas você não sente muita coisa, então você, lá, vai no médico, endocrinologista, você passa um remédio e você toca acha... a vida. E você acha que o médico vai tomar conta da sua saúde por você, né? Quando, na verdade, não é bem assim. É verdade. Nós estamos falando do diabetes tipo 2, doutora, e qual é a diferença entre os diabetes e o estilo de vida? Está aí na sua mão. Explica para a gente o que é básico e necessário saber sobre o diabetes. O diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa nasceu sem, com as taxas todas normais de açúcar, e no decurso da vida ele desenvolveu, porque a alimentação não foi apropriada. Diabetes tipo 1 é aquele que a pessoa tem uma deficiência muito grande de produzir a insulina. E a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. E tem pessoas que já nascem sem produzir isso. Aí esse é o tipo 1, ele vai precisar tomar insulina. Tipo 2, ele não é insulino dependente, ele não depende da insulina. Depende única e exclusivamente de correção nos hábitos alimentares e fazer o controle
devidamente em casa e com a ajuda de algum profissional. Mas se, no caso, ele for buscar o profissional para que o profissional tome conta da vida dele, não dá muito certo. Porque depende, basicamente, dele consumir uma alimentação ideal. Fazendo essa mudança no estilo de vida, alcança-se qualidade de vida, mas o diabetes persiste, continua, vai ser necessário apenas controle? Como funciona? A ciência diz que uma vez diabético, para sempre diabético. Porém, nós já temos estudos mais recentes mostrando que quando você faz correção dos hábitos alimentares, os níveis, a taxa, volta ao seu nível normal. E aí eu posso dizer que taxa de açúcar em nível normal no corpo está curado. Não é? Não é? É. Então, A lógica normalizou, seria está essa. curado. Não é? Agora, pensar que vai curar apenas tomando a medicação, não vai curar nunca. Mas se pensar em tratar com a alimentação, vai normalizar sempre. Vai manter normal, o equilíbrio sempre. Aí nós vamos entrar num ponto, ou chegar nesse ponto que é assim crucial, que é administrar a alimentação. Por quê? Porque quando a pessoa apenas se firma uma âncora na medicação, ele fica achando que ele pode comer tudo e porque toma a medicação. E, na verdade, isso é uma farsa muito grande. Tem que corrigir a comida, que há uma grande probabilidade de ir parando com a medicação, até porque se ele faz exercícios físicos e come a comida certa, muda muito o aspecto das reações químicas no organismo. Uhum. Como foi com você, Ricardo? Comigo foi a partir do momento que eu comecei a controlar a alimentação, como a doutora falou, né? Eu já comecei a notar alguns resultados. Mas assim, eu mudava a alimentação baseada em alguns conhecimentos, informações que você tira da internet, que não era muito consistente, né? E você sempre tem a tentativa e erro, né? E você vai buscando, até que eu conheci a Igreja Adventista, né? E me foi apresentado um livro, né? Que chama How Not to Die, é Como Não Morrer de... E é de um médico norte-americano que conta a história da avó dele, que fez a cura das doenças cardiovasculares dela através de alimentação baseada em plantas. E nesse livro ele cita 14 tipos de doenças, uma delas é o diabetes. Aí eu devorei o livro, comprei o livro, li todo, li mais 8 livros relacionados ao diabetes, né? E fui seguindo as orientações. Então, assim, alimentação baseada em plantas, mas com baixo índice glicêmico. Uhum. Porque às vezes a alimentação baseada em plantas, por si só, se você consome alimentos de alto índice glicêmico, não vai corrigir o seu problema. Então tem sido uma jornada de descobrir novos alimentos. No primeiro momento, então, o que foi a tua barca de salvação foi a informação com profundidade, não somente a superficial dos blogs ou dos sites de revista, enfim, você foi buscar maior aprendizado sobre isso. Quando trazemos temas desta ordem, você pode pensar, mas o programa não é para falar de família, não é para falar de relacionamento? Sim, mas se você prestar atenção, em todo o curso do meu trabalho aqui, eu tenho a preocupação de trazer temas como este, porque os indivíduos que estão com qualquer enfermidade, qualquer dificuldade da ordem física, também pode ser desenvolvido qualquer dificuldade a mais da ordem emocional. A família toda é afetada, uma família que tem em casa pessoas com diabetes, ela é afetada como um todo, é preciso fazer uma comida diferenciada, é preciso pensar neste indivíduo na hora de fazer uma confraternização, uma festa, enfim, isso é assunto de família, isso é tema de família. E vale dizer para toda a família, para todos os aspectos que envolvem necessidades nossas, que é preciso buscar informação. Então, eu espero estar oferecendo para você hoje, mais uma vez, boa informação que te leve a tomar decisões positivas para que você alcance melhores resultados e um novo estilo de vida. Então, a primeira coisa que Ricardo faz é ir buscar informação adequada e com maior profundidade. Isso faz toda a diferença, não é, doutora? No que diz respeito, por exemplo, à alimentação,
alguém já pode pensar, bom, então é só não comer alimento X ou Y, e então isso deixar de comer determinados alimentos é suficiente? Num tempo em que, ou num lugar, ou numa vida em que nós fomos ensinados a comer pão branco, desde pequenininhos, ensinados a ter a recompensa na vida por meio dos açúcares, dos doces, dos biscoitos recheados, dos refrigerantes, do arroz branco, da farinha branca, é o nosso dia a dia. Como é que se tem segurança de fazer mudanças enfrentando uma barreira como essas? Então, diabetes é um erro no metabolismo do carboidrato que se come, e do carboidrato tem 2 tipos, tem o simples e o complexo. Também um erro no metabolismo das proteínas e das gorduras. Então, o carboidrato que se come do pão, do macarrão, isso vai gerar açúcar dentro do nosso organismo. E como ele bem procurou, né, ele andou sapeando, buscando ver quais são os alimentos com baixo índice de glicemia. O índice glicêmico no alimento significa muito para um diabético, para ele entender que existem alimentos que entram, alimentos carboidrato, que entram e vão fazer uma festa muito rapidamente, porque gera muito rápido a glicose. Então, esse processamento imediato do carboidrato para gerar um nível de açúcar muito grande, a gente precisa estar atento. E quais os alimentos que não fazem isso no nosso organismo, que vão entrando nesse processo de transformação de carboidrato para minimamente a glicose, que é o açúcar que dá energia ao corpo. Esse processo aí de gerar glicose faz entendermos que precisa ser alimento que vai devagarzinho gerando essa glicose, essa energia, para você ter energia o dia inteiro. Porque não adianta você ter um alimento que imediatamente gera uma energia e rápido aquela energia apaga e precisa de novo e precisa de novo. Então você fica naquele eixo de alta produção, cai, produz de novo. Então existem alimentos que eles fazem isso. Eles entram sem educação para gerar glicose. Sem uns alimentos mal educados. Sim, e tem os alimentos que eles vão um pouco mais educadamente se transformando nessa glicose, paulatinamente. Então, assim, comer um prato de macarrão branco, de trigo branco, aquilo vai dar uma bomba de energia do indivíduo, porque aquele carboidrato vai virar açúcar que dá energia. O macarrão de trigo refinado, Isso. ou o pão de trigo refinado, ele é um carboidrato simples, porque quando retira a fibra do alimento, você processou, você refinou. Há quem diga que só é carboidrato simples, o açúcar, o mel, que vai gerar imediatamente um pico de glicemia elevado. Não. Os alimentos que foram retirados dele, a fibra, eles são alimentos de alto índice glicêmico. A fibra ajuda ao alimento ser mais educadinho nesse processo. Então, esse prato de macarrão de farinha branca refinada, portanto, vai virar açúcar no alto índice glicêmico, lá nas alturas mesmo. Numa velocidade. Numa velocidade muito rápida. Que alimento não me daria energia? Me daria esse açúcar com energia, num processo mais educadinho que vai corresponder à minha necessidade metabólica. O corpo ele precisa de nutrientes como o carboidrato e o carboidrato integral, tá? Aquele que está íntegro de fibras. E eu vou dar até um exemplo aqui, Darleide. Tem gente que come a cenoura, que é um diabético. Se ele come a cenoura crua, e há quem diga que a cenoura vai gerar um pico muito alto de glicemia, de glicose no sangue. Porém, se a pessoa come com a fibra da cenoura, né, a parte fibrosa toda a cenoura, pode ser que vá paulatinamente produzindo a glicose. Agora pensa, se faz um suco da cenoura e coa, você refinou a cenoura. Aquele suco vai gerar rapidão uma taxa elevada de açúcar. Que você tirou toda a fibra. Exatamente. Refinou. Refinou. Ok. Ok? A beterraba, ela gera um açúcar muito imediatamente.
tá? E tem países que não usam a cana-de-açúcar para fazer o açúcar e usam a beterraba. Então, eu sugeriria que não comesse a beterraba. E se for comer, que comesse numa quantidade muito mínima e crua, para não refiná-la. Agora, doutora, antes o Ricardo não tinha problemas com o diabetes, o organismo dele trabalhava bonitinho. Foi o excesso, foi a carga de açúcar, foi ele ter machucado muito o próprio organismo, que fez com que o organismo agora respondesse negativamente aquilo. É o excesso do que a gente faz com o corpo que chega uma hora que ele não resiste mais? É a repetição por longo tempo do consumo do açúcar simples, do refinado. Do refinado. É. Ele pode até comer só hoje uma cota pequena, mas amanhã ele come de novo, depois de amanhã de novo. Então, ele fica numa regularidade de consumo do açúcar simples. Na verdade, o corpo, ele vive sem o açúcar simples, seja diabético ou não. O corpo não vive sem o carboidrato complexo, mas o corpo vive sem o carboidrato simples. Ele comeu muito pastel de Belém, que é o início da história dele. Pastel de Belém é um doce. Eu imagino que você havia me dito, ou li no e-book que você escreveu, você fala de chocolates também, de açúcares, coisas assim, guloseimas, né? Eu nasci na Nestlé, quer dizer, desculpa falar Nestlé, né? Mas o meu pai, ele era chefe de fabricação de chocolate. Eu nasci na empresa. Dentro da fábrica de chocolates? Trabalhei dentro da fábrica. Eu comia 6 chocolates daqueles bombonzinhos, né? Com regularidade? Cada antes de almoçar eu já comia meia dúzia. Com regularidade, grande quantidade, porque assim o açúcar, ele gera uma dependência. Hoje a pessoa come um tabletinho, amanhã ele quer comer 10. E ele mantém uma regularidade, então ele come muito açúcar simples, carboidrato simples, refinado. E o nosso pâncreas, na verdade, ele vem lá dentro com uma cota de células beta lá dentro, que é que produz insulina. Se você for queimando por produção em excesso de insulina, você vai perdendo isso ao longo da vida. Porque se ele mantém uma regularidade de consumo desses alimentos, vai forçar a máquina a produzir acima do que deveria. E ao forçar, a máquina passa a ter um tempo de vida útil menor. Gente, esse negócio é uma lógica muito simples, né? A gente vai forçando a barra. Eu lembro agora, inclusive, de ver como é comum encontrar os pais que tem dó do filho porque se não der açúcar a criança não é feliz. Sabe assim, eu convivo com pessoas que não dão açúcar refinado para as crianças, nem um docinho, nem um biscoitinho, nada industrializado. E outros pais, as pessoas à volta, dizem, mas pobrezinho da criança, um açúcar, um algodão doce, um biscoitinho, um recheado, que dó. Gente, dó é o que nós fazemos com a nossa máquina, nós fazemos com o nosso próprio corpo, sem considerar que pode chegar numa hora da vida que você seja obrigado a parar. Deixe as crianças em paz, dê a elas o que é saudável, enquanto é tempo, porque senão depois a gente vicia e fica depois procurando a doutora, dizendo, doutor, o que eu faço? E pagando muito. E vai pagar caro. Paga caro. Comigo paga caro. É isso mesmo. Ricardo, você começou claro, foi ao médico, foi orientado, tomar medicação, mas ao que parece, lendo a sua história e te ouvindo falar, ao que parece, você também teve um processo, parte desse processo foi acompanhado por profissionais, claro. Sim. E deve ser. O que é importante. Tudo certo e precisa ser. Não sejamos avessos ou ignorantes quanto a isso, né? Precisamos ser assegurados de que profissionais de saúde estão ali para nos dar o norte. Mas me parece que você teve uma caminhada um tanto solo também, que foi na busca de informação e mudanças muito específicas na vida. É isso? Eu entendi certo? Exatamente, porque os profissionais que eu procurei, não sei se é uma deficiência da formação ou não, mas, por exemplo, assim, quando se fala de nutrição, você procura um nutricionista. E às vezes a pessoa não consegue fazer o passo da mudança do comportamento, que a mudança do comportamento é a mudança de tudo. A pessoa tem que querer. Às vezes você precisa de apoio psicológico. Você quis ou foi relutante? Como foi no seu caso? Então, primeiro momento, quando você tem a notícia, você quer negar. Fala, isso não está acontecendo comigo, eu não sinto nada, vou continuar comendo e tal. Até que chega um belo dia que você começa a ver os seus exames cada vez
extrapolando, medicação mais alta. Recentemente eu tive acompanhando meu pai no médico e ele desenvolveu demência por conta do diabetes, porque o diabetes é uma doença que ela não só afeta algumas coisas no organismo, ele está associado a câncer, demência, Alzheimer, uma série de outras doenças. Então, Ricardo, só voltar aqui com a doutora, demência ligada ao diabetes, então o diabetes ela vai evoluindo para atingindo outras partes do organismo, destruindo o organismo? O diabetes, ele tem a capacidade, porque o excesso de carboidratos simples no corpo começa a atingir uma área e o corpo ele não é isolado, as engrenagens não são isoladas. Então, aquela peça que está sendo atingida, que no caso é o pâncreas, ele vai e já pede socorro para o fígado. E o fígado vai e pede socorro para o rim. E o diabetes ele vai gerando um lastro. E muitas vezes, Darleide, parede de artéria está com problema, artéria cardíaca e artéria do cérebro. Está com problemas, o músculo da artéria está com problema por acúmulo de açúcar. Não é só por acúmulo de gordura, que nem o colesterol e triglicérides. Não é só um ateroma que danifica a artéria, o excesso de açúcar também. E quando isso migra para o cérebro e faz um acúmulo, pode atingir áreas do cérebro que estão ligadas à memória. Uau, isso, a demência atingiu seu pai. Atingiu meu pai. Foi um diagnóstico que ele teve, que explicando para o neurologista dele, falou, isso aqui é resultado dos pequenos AVCs que ele teve, porque a pessoa quando tem picos de glicemia, ela tem desmaios. E nesse desmaio, a pessoa entra numa situação ali que morre algumas partes do cérebro. Ô, Ricardo, eu estou aqui te ouvindo, o Ricardo é engenheiro, né? Engenheiro mecânico e segurança. Mas ele fala como da área de saúde, Sim, ou seja, tem uma riqueza riqueza de conhecimento e vocabulário de fato aplicada, né? Sim. Interessante isso, mas vamos lá, estou gostando de ver. Porque assim, a área de engenharia ela me proporcionou um espírito mais investigativo e analítico, né? Então eu falei, eu estou com esse problema, tenho que investigar. E investigar agora buscando outras informações, né? Aham. Você encontrou a mensagem de saúde na Igreja Adventista também. Também. Como foi esse amparo? O que você identificou na mensagem de saúde ensinada pelos Adventistas do Sétimo Dia? Digo ensinada porque faz parte do corpo doutrinário da Igreja, do corpo da missão da Igreja Adventista, é ensinar que o ser humano é integral, que não há uma divisão, corpo, alma, pensamento. Não, é uma coisa só. Que a nossa experiência de vida está completamente interligada. Então, nós ensinamos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, mas acompanhado dessa mensagem vem, claro, a mensagem de vida. E então conhecereis a verdade vos libertará, que é Cristo Jesus, seus mandamentos, que tem significado, que repercute em mandamentos que são para a nossa vida. Não somente os 10 mandamentos das tábuas escritas pelo próprio Deus, mas os mandamentos para a vida. E isso é uma bandeira, isso é uma missão da Igreja Adventista. Digo missão como igreja, mas muitas vezes não vivida pelos próprios adventistas, o que é uma grande pena diante de uma realidade em que o mundo grita por saúde. Termos a mensagem, não vivermos essa mensagem, é de fato uma dívida que ficamos diante do Senhor, que nos deu com tamanha graça o conhecimento para nós nos livrarmos minimamente de um tempo em que temos cheiro de morte no ar, que a água está contaminada, que os alimentos já não são mais os mesmos, mas quando nós damos de ombro e desprezamos a graça de Deus por meio da mensagem de saúde, nós estamos nos colocando naquele lugar de quem despreza algo que poderia ser para o nosso bem e salvação, e de fato é. E você num dado momento, encontrou a mensagem que te levou a avançar. Então, a mensagem é assim, Deus me colocou na igreja no local certo. E na hora certa, né? Na hora certa. Deus, eu sempre digo que Deus teve misericórdia da minha vida. Porque eu estava num momento assim em busca, né? Buscando incessantemente uma razão. E foi que numa quarta-feira eu visitei a igreja adventista, fui convidado, fui no culto de oração, fui convidado para ir No pequeno grupo?
num grupo, né? Aham. Estudar Apocalipse. Lá eu encontrei primeiro o caminho, que foi o livro Ronald Judá, depois conheci os 8 remédios naturais, através de um congresso de saúde que teve em São José. E ali eu falei, nossa, ele vem, os 8 remédios naturais são fundamentais. Por quê? Porque o diabetes é uma doença que vem do estilo de vida. Então, como eu viajava muito, então meu nível de estresse era muito lá em cima, muito avião, muito hotel, muita pressão, reunião e tal, porque eu trabalhava como gerente corporativo numa organização americana, né? Então você viajava muito e tal. E os 8 remédios naturais, eles são muito claros, né? E a mensagem do Evangelho é clara também, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. E para a gente poder fazer o testemunho, para a gente poder testificar da obra de Deus, fazer o testemunho, fazer a pregação, nós temos que estar íntegro. Tanto o corpo tem que estar são, a mente tem que estar sã. Então, quando você fala assim, exposição à luz solar, tem que ter, porque os seus olhos, eles refletem diretamente no seu sistema endócrino. Os raios do sol, quando eles, de manhã, eles refletem no seu metabolismo. À noite é a mesma coisa. O ar puro é a renovação. Sono. A água, o sono. Vamos só dar uma pausa aqui, com vontade imensa de continuar. E aí nós vamos para o intervalo e já voltamos conversando com o Ricardo, a sua experiência com o diabetes, a mudança de estilo de vida e a saúde. E também ouvindo os conselhos, as orientações da doutora Leonice, que é nutricionista e doutora em nutrição também. Até já!